Olá, eu sou o Leandro Freitas e este é o Praticar Conecta, conectando academia e indústria. O nosso convidado hoje tem uma carreira profissional riquíssima, com quase 20 anos de experiência e várias histórias de sucesso. Mas a engenharia para ele foi além da vida profissional. Nas horas vagas em casa, ele usa seus conhecimentos de engenharia para fabricar cerveja. Eu não sei você, mas eu já trouxe o meu copo aqui para esse bate-papo. Vem com a gente, é logo depois da vinheta. Ele é engenheiro eletricista com quase 20 anos de experiência. Na mineração, já trabalhou com segurança de processo, engenharia de manutenção, gerente de área, gestão do conhecimento, dentre outros. Em casa, por conta própria, se dedicou também a aprender o processo de produção de cerveja. Seja bem-vindo, André Bacelar. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal. Olá, André. Olá, Leandro e vocês que nos ouvem ou nos assistem. Vamos para mais uma entrevista do Praticar Conecta. É um entrevistado bom de papo, um assunto muito interessante, muita experiência em jogo. Melhores ingredientes do que isso, só água, malte e lúpulo. Então, vamos para a primeira pergunta aqui. É uma breve apresentação de onde vem, infância, família. Né? Então, passo a palavra para o nosso entrevistado, André Bacelar. Bem, pessoal, vamos lá, né? Meu nome é André Bacelar, sou pernambucano, recifense, nascido e criado. Depois de formado, a gente ganhou esse mundo afora, né? Vivendo o mundo da mineração, tá? Atuando como engenheiro dentro da mineração. Então, já tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados, né? Pará, Maranhão, Espírito Santo, Minas. Então, assim, é uma vida de viagens, né? E conhecimento de lugares, pessoas, muito bacana, né? Sou formado em engenharia elétrica, né? Com ênfase em eletrônica. Formei na Federal de Pernambuco. Fiz o curso técnico também, né? No antigo Escola Técnica, né? Hoje os Cefetes, né? E que viraram, né? Hoje já são, em muitas localidades, o IF, né? Então, sou filho da rede aí também. E assim, na área de mineração, eu tive a oportunidade de entrar via programa de trainee, né? Então, é uma porta de acesso, né? Que traz, né? Eu, como pernambucano, não tinha essa mesma vivência de mineração feito os mineiros têm, né? A Vale nasceu aqui, aqui é uma meca da mineração, mas de onde eu vim, onde eu estudei, a gente não tinha essa vivência de mineração. Então, o programa de trainee é bom que conecta, né, as pessoas de várias localidades também com a indústria. E é isso, né? Então, sou pai de Tobias e Clara, marido da Marta, e estamos aí filhos do seu Tarcísio e Dona Ângela, estamos nessa luta aí, nessa alegria aí de viver, né? Trabalhar com engenharia, mas também nas horas vagas, né? Que eu acho que que a gente vai falar mais aqui também, poder desfrutar um pouco assim, utilizar esses conhecimentos que a gente aprende, né, na indústria, que a gente aprende também na academia, em prol de uma coisa muito legal, né? Eu acho que todo mundo aí curte também uma bebida refrescante, né? Claro aí. Essa bebida refrescante num dia hoje está um calor danado aqui, né? Então, mais ainda hoje. E assim, você já fez curso técnico, então você já sabia mais ou menos ali alguns conhecimentos específicos e tudo. Para você foi natural, assim, cursar engenharia elétrica mesmo? Você já sabia desde o início do curso técnico? Olha, eu acho que foi uma sequência natural, né? A elétrica, a eletrônica é uma coisa que já era um hobby meu, era uma paixão que eu tinha. E com quem faz o que a gente gosta, a gente sempre quer aprender mais, a gente sempre quer se aprofundar mais. Então, acho que aprofundar ainda mais, sair do curso técnico para o curso de engenharia, eu acho que foi muito dessa trajetória do aprendizagem continuada, né? Que fala hoje em dia do lifelong learning, né? Nunca para de estudar. E para mim, acho que foi a sequência natural de uma coisa que já é o que eu gostava, já era minha profissão, trabalhei como técnico também, e foi uma etapa natural, né? Então, acho que
não estava pré-planejado, mas eu acho que foi uma coisa muito natural e sempre abre novos horizontes, né? Eu acho que sempre se estudar, se especializar, ele é o melhor investimento que qualquer um pode fazer, a educação e os estudos, né? André, nós temos o nosso quadro permanente aqui, que é o Dica do Convidado, né? Porque o nosso público, em sua maioria, são estudantes de engenharia ou alguém que se interessa pela área, né? E aí, eu como professor e como ex também estudante de engenharia, minha dica é não desiste não que dá, né? Esse é o meu lema. Eu falo com os estudantes, quando você entra na engenharia, faz uma camisa assim, não desiste não que dá. E vai com ela para o campus. Qual que é a dica do André Bacelar? Vai com calma. Balanceia, assim, para ser jubilado são 10 anos, gente, vai na manha, você pode dividir nas disciplinas e fazer no seu tempo, né? Então, vai na manha que chega no final. Boa. E você comentou também que você entrou no mercado de trabalho via programa trainee, né? Então, muitos dos nossos ouvintes aqui, eles estão formando em engenharia e provavelmente já receberam um e-mail falando de oportunidades em programa trainee. Explica para a gente, em poucas palavras, o que é esse programa, qual que é a intenção de contratação. O legal é que você já esteve dos dois lados, né? Do lado de dentro e do lado de fora, né? Um dia você se inscreveu e você já participou também da contratação. Como é que é esse programa aí? Vamos lá, né? E o legal é que hoje eu estou do lado de cá ajudando com a formação dos programas de trainees, né? Então, hoje na área de aprendizagem que a gente tem aqui dentro, ele também presta apoio para esse programa. Então, bem, eu sou suspeito para falar, eu sou fã dos programas de trainees, né? A empresa ela tem várias portas, né, de acesso, né? Você tem os meios defaults comuns aí das vagas, né? Tem LinkedIn hoje em dia, que é um grande canal aí que as empresas têm divulgado suas vagas. Então, você entra na empresa por várias formas. Tem uns que entram nos programas de estágio, tem uns que entram nos programas de jovens aprendizes, programa de formação profissional. O trainee já é um programa feito para profissionais já formados, mas em início de carreira. Então, pré-requisito de você já ser formado, normalmente... para mim, na minha época, era até 2 anos de formado que você podia se inscrever no programa de trainee. E então, assim, esse é o público que participa. O bom do programa de trainee é que, como o nome já diz, né, você está lá para aprender, é um programa de aprendizagem. E a empresa tem todo um programa de aprendizagem para receber. Então, eu falo que é uma porta mais bem organizada para entrar na empresa. Então, no nosso caso, a gente fez formação por quase 3 meses, depois teve formação prática na área, depois teve a visita, né, em todas as unidades da operação, então conhecer um pouco do negócio. Então, acho que ajudou muito. Se hoje eu estou na posição que eu estou na empresa, eu acho que o programa de trainee ele foi um grande trampolim. Me alçou, né, para permitir que a gente conseguisse, né, acelerar um pouco dessa jornada. Então, recomendo demais, busquem, está aí na internet, tem várias empresas, né, que ofertam esses programas de seleção, e pode ir na fé que, assim, é uma competição muito grande. E até fica aquele negócio, né, gente, assim, não fique frustrado se você não passar no programa de trainee inicial, gente, assim. Às vezes tem que fazer 2, 3, 4, no quinto você vai passar. A cada processo seletivo que você faz, você está ganhando hora de voo, experiência, nas dinâmicas, de como fazer. Então, a dica que eu dou também para quem está querendo é se inscrever no máximo que você puder. Não se frustre se você ficar no primeiro, no segundo, no terceiro. Uma hora você vai passar. E se não passar como trainee, gente, mas é aquela empresa que você quer trabalhar, aquela área que é do seu sonho, continua nas portas de acesso, continua essa formação. Vai fazer o seu mestrado, vai fazer especialização, vai ter experiência prática, mas não desista, né, de seguir a trajetória profissional que você sonha, né, que tá aí para quem tem persistência. Ô, Reginaldo, eu achava que essa sua dica funcionava para o curso de engenharia, mas estou vendo que vai além do curso de engenharia, né? Quando você vai escrever no programa de trainee também, não desiste, não, que uma hora
Essa Com porta certeza. abre, né? Isso dá para extrapolar para a vida em quase todos os seus segmentos, né? Ô, André, contando um pouco dos bastidores aqui do Praticar Conecta, o Leandro, na verdade a gente se reveza, né? Hoje a gente já tem a cooperação com um grupo de pesquisa que nem é de Betim necessariamente, né? Que é de Formiga, que é o GSE. Então o Gustavo Lobato de lá também reveza com a gente nessas entrevistas. E para essa entrevista, o Leandro meio que falou, não, Reginaldo, eu gostaria que você tivesse presente, porque, acredito eu, temos afinidades aí e coincidências em relação à minha trajetória e a do entrevistado, no caso você, André. Por exemplo, o meu pai, ele foi encarregado de cervejaria, né? Trabalhou na Brahma aqui em Joatuba por 20 anos, então a minha infância já começa já visitando a cervejaria, entendendo como é que é o processo com o olhar de uma criança, é claro, né? E depois, como adulto, eu lembro que mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente começou a ver a cara da oferta de produtos na área de cervejaria mudar aqui no Brasil. Então, eu lembro que uma fabricante das principais que a gente tinha ali por volta dos 20 anos atrás, que depois até teve um problema grave no seu processo de fabricação, que foi a Baker, mas que já ofertava a cerveja de trigo, que era uma novidade, pelo menos para mim, há uns 20 anos atrás. E eu fui acompanhando esse mercado, não me tornei um fabricante disso, tenho amigos que praticam isso aí, até com o nível profissional hoje, né? Citando aqui a cervejaria O Barba, daqui de Betim, é de um amigo, né? O Tiago Augusto. Então, assim, tem um envolvimento também pessoal com a história de fabricação e também de apreciação de cerveja, né? Mas nós queremos saber de você, né? Como é que isso começa, a parte da apreciação, quando isso vira um hobby. Você já teve aquelas panelas que você vai misturando mesmo na panela para fazer a cerveja, até ter o seu processo de fabricação um pouco mais automatizado. Vamos lá, né? Assim, como é que tudo começou, né? Eu me lembro assim que tu começa sempre assim com os amigos, né? Você falou, tem um amigo que faz isso, aí você vai começar a ter curiosidade, pô, que legal, né? Eu acho que, como bom estudante de engenharia também, né? A gente sempre tinha nossos momentos de confraternização, então sempre fomos apreciadores, né, do produto, né? Então, assim, então é uma coisa que está no dia a dia do Brasil, né? O nosso clima tropical pede uma cervejinha gelada, então, assim, eu acho que está no dia a dia nosso. E, assim, teve vários amigos, né, que falavam, você ficava se escutando, pô, que legal, né? Dá aquela curiosidade. E tudo começou com assim, as brew shops, né, que são as empresas, as lojas, né, que vendem os insumos, elas também vendem cursos, né, de fabricação de cerveja. E assim, aí eu, certo momento, assim, quer saber de uma coisa? Estava um dia meio que casou as agências, vou fazer esse dia de produção de cerveja. E para mim foi um dia, assim, primeiro de desmistificar. Assim, eu imaginava que era a coisa mais complexa do mundo. Quando você vê assim, gente, é uma panela, o processo é muito simples, né? Até porque, gente, assim, não sei se é momento de dica cultural, mas fica aí uma dica também. Tem um livro muito bom chamado A História da Humanidade ou A História do Mundo em 5 copos, né? E o primeiro copo é o copo de cerveja, né? Que conta as lendas em que a cerveja existe desde a época em que o homem desenvolveu a agricultura, né? Reza as más línguas que foi por causa da cerveja, mas aí não tem comprovação, então fica aí, só a história de anedotas, né? Que o homem sair de caçador, caça e colheita para ser agricultor, né? Foi na mesma época que a cerveja surgiu. Então, a humanidade e a cerveja também tem uma história longa. Então, o processo ele é muito rústico e simples. Tanto é que nessa idade antiga já se fazia. E era como o Leandro estava falando, né? Era panela, era na boca do fogão, com termômetro e pazinha lá mexendo para não queimar na boca do fogão o grão. Então, a primeira vez que eu vi assim, foi assim... E engraçado, o que é que toca, né? Tem pessoas que batem assim, pô, que legal o produto, o processo cervejeiro, eu quero fazer... Tem um colega meu que já está dizendo, eu vou fazer cerveja com caldo de cana, será que funciona? Então, cada um tem um aspecto, né, da produção de cerveja que atrai.
o que me atraiu no primeiro momento foi assim, pô, que processo arcaico e manual. Assim, gente, temperaturazinha, bocazinha de fogão, liga e desliga, já estava aquela cabeça de engenheiro pensando, não, isso aqui é um controlador de esterese, isso aqui é um ponto de máximo de mínimo, isso aqui é uma forma de aquecer um líquido, né? Que coisa mais, assim, fácil de automatizar, né? Então, eu acho que você chegou num ponto bom aqui, né? Que mistura aí a sua formação de base com um hobby ali, alguma coisa que você estava experimentando, né? E o que essa formação de base se ajudou nesse processo de produção, na montagem desse processo de produção de cerveja? Qual que foi o maior desafio, assim? vamos lá. Então, assim, quando eu estava falando assim, eu vi lá aquele negócio assim, gente, é muito simples. Porque eu achei que era simples de automatizar? Porque eu já tinha essa bagagem, já tinha esse histórico, né? Então, aí é coisa de velho, aí, referência de velho, quem conhecer vai denunciar a sua idade. Mas eu comecei a programar microcontroladores, na minha época era o tal de PIC 16F 866, 84, eu programava em Assembler. Eu tinha Era. o 877A, mas a família é a mesma, 16F e 877A. Ou seja, gente, aí era, aí Sempre era é complicado. ali era sofrido. Ali é só para quem gostava muito, para se aventurar em programar um microcontrolador nessa linguagem tão base, você ter que fazer a sua plaquinha, cristal, botava lá resistênciazinha, fonte. Gente, então, assim, essa visão de que é automatizável já era uma coisa que se bateu assim, não, isso aqui é muito simples, até rola um PWMzinho aqui para manter um PIDzinho aqui para manter uma temperatura mais bem controlada. Então, assim, a cabeça já viu, eu estava lá na pá, lá fazendo trabalho e pensando, pô, tem uma forma mais inteligente de fazer isso aqui, né? E aí vem outra barreira, né? Que assim, é a barreira econômica. Já existia panelas automatizadas, né? Aí você vai e sai, pô, deixa eu ver quanto é que custa uma panela. Eu já tinha decidido, eu não ia fazer cerveja na pá e no termômetro naquele momento, né? Falei, não, se eu for fazer cerveja, ela vai ser automatizada. E foi a primeira, assim, eu acho que veio primeiro o desejo de automatizar o processo que o desejo de fazer cerveja. Então, foi um momento de decisão ali. E o engraçado é que, assim, depois de quase, sei lá, uns 10 anos sem programar um microcontrolador, eu fui, deixa eu ver aqui como é que eu consigo comprar de novo um PIC para retomar aqui aquele. E eu descobri que não se programava mais PICs, né? Que na verdade o que tinha agora era um tal de Arduino. Foi quando eu entrei em contato com o Arduino. Falei, que legal, né? Aquilo que era trabalhoso, complexo, virou uma plataforma aberta, programável, simplérrima, e faz assim, olha, como a coisa simplifica com o tempo, né? E como isso dá acesso, né? Que antes você tinha que ser um cara extremamente especializado para programar no microcontrolador. Hoje em dia, com as bibliotecas, YouTube, baixo custo do hardware, gente, basta querer, né? E eu acho que aí conecta com... Pode falar. Não, só ia comentar que o cara, para programar em Assembly, o cara tinha que realmente ter muita vontade mesmo de fazer, principalmente um programa muito complicado, né? E o troço ficava, até para você debugar erro, meu Deus do céu. Né? Tô só sofrendo assim mentalmente com os trabalhinhos que eu fazia no curso técnico lá. Mas isso é trauma. Guarda de volta na caixinha no furo do cérebro, tranca e deixa escondidinho que passou. Não precisamos mais sofrer, graças a Deus. Mas o bacana é aquele negócio que a gente fala muito hoje em dia sobre gestão do conhecimento, aprendizagem, né? Que a gente aprende a todo momento, né? Então, assim, você diz assim, eu quero aprender a programar. Você tem o YouTube, você tem qualquer lugar hoje em dia você compra, né, via internet o hardware. Então, assim, essa geração agora, vocês que estão nos assistindo aí, gente, você quer aprender uma coisa, vai lá e aprende, porque não tem barreira mais, né? A geração da gente sofria, né? Eu estudava uma coisa chamada enciclopédia, né? Depois vocês procuram no Google aí o que era isso. Mas as barreiras caíram, então você pode fazer tudo, né? Então basta você querer. E a cerveja também foi um desse negócio, né? Eu vou querer aprender, né? Como aprender, né? Eu fiz aquele curso lá e coloquei na minha cabeça, não, eu vou fazer meu processo automatizado
E vendia, assim, na época, uns kits de cerveja. Eles compravam umas caixinhas com os grãos tudo moído, tudo já na proporção certa. Assim, não, mas eu quero fazer a minha própria receita também. E então, assim, foram 2 desafios de aprendizagem que eu coloquei para mim que foi assim, foi diversão para 6 meses aí, né? Então, vários podcasts, né? Na época também só tinha podcast em inglês, né? Então, tem hoje alguns softwares, né, que ajudam a calcular receitas, né, que é o Brewsmith, você tem o Brewfather hoje em dia, e o rapaz que programou o Brewsmith, ele tinha um podcast, né, e ele ensinava como fazer cerveja nesse podcast dele, nesse mesmo formato, trazia convidados e falava sobre etapas de processo. Então, meu professor foi o Brad Smith, né, nos podcasts dele lá, e o YouTube em cima dos Arduino lá. Então, como bom professor Pardal, né, você vai lá, pega a plaquinha do Arduino, ok, mas como é que eu agora conecto um sensor de temperatura nesse bichinho aqui? André, mas você vai ser o nosso professor agora pelo seguinte, nós presumindo aqui que nem todo mundo conhece um processo de fabricação de cerveja artesanal, você consegue contar para a gente, explicar aqui, né, de forma breve, quais são as etapas que tem, porque depois eu vou te perguntar o que você automatizou dessas etapas. Mas antes de entrar na automação propriamente dita, né, quais são essas etapas da fabricação da cerveja artesanal? Vamos lá, né? Assim, Papai do Céu, quando inventou a cevada, ele fez de uma forma que, para você não conseguir fazer uma cerveja com cevada, você tem que fazer muito esforço. Então, mesmo errando, gente, vai sair cerveja. Então, primeira dica aí, gente, não é tão complexo. A gente, quando a gente aprende todas as etapas bonitinho, mas com as experiências você vai vendo que, naturalmente, a cevada vira cerveja. Por quê? Ele é um processo, digamos assim, começa pela malteação, né? A malteação é transformar o grão que você tira da planta numa forma de grão que você consegue acessar o amido, né, que está dentro daquele grão. Graças a Deus você não precisa maltear em casa, tá, gente? Você já compra no brew shop o grão malteado. Então, a história da malteação, o processo de malteação, graças a Deus alguém já faz isso para a gente, já compra o processo malteado. Mas começa a pegar no grão lá do campo, maltear ele. Chegando em casa, você vai fazer outro processo extremamente simples, que é moer ele e colocar ele numa água quente. É feito fazendo um chá. Sem querer entrar muito na parte bioquímica e química dele, né, que aí é a transformação do amido em um açúcar fermentável. E tem vários açúcares, tem a glicose, tem a sucarose, tem a maltose, cada qual tem uma cadeia aí para a turma da química aí, ó. Cervejeiro tem que conhecer muito de química também, tá, gente? Então, mas na prática moe, bota numa água quente, numa temperatura em que a própria enzima que está na casca do grão transforma o amido em açúcar. Então, tudo está naquele mesmo grãozinho que saiu do campo, todas as enzimas, todos os, digamos assim, os insumos para fazer uma coisa que a gente chama de mosto, né? O que é o mosto, gente? É água doce. A gente fala que o cervejeiro não faz cerveja, quem faz cerveja é a levedura. O cervejeiro só faz o mosto, né? Então, todos os processos que a gente vê é para gerar uma água doce, né? Tem, obviamente, os teores de açúcar, densidade específica, que chama OG, né? Original Gravity, ou densidade específica, que é a quantidade de açúcar que você está dando para a levedura começar o trabalho dela. E o resto, gente, é a levedura que faz. Então, o que o cervejeiro faz? Pega um grão malteado, moído, coloca na água quente e mantém aquela temperatura da água quente constante por 1 hora, por meia hora, é o tempo que seu processo demandar. Normalmente, ele fala de 1 hora, mas temas de discussão entre grupos cervejeiros, né? 1 hora, 1 hora e meia hora, aí você tem conversa para várias noites de boteco aí para discutir qual o tempo ideal de mostura, né? Aí tem temperaturas que chama alfa-milase, beta-milase. Cada enzima tem uma temperatura ideal, né? Eu miro nos 65 graus, que pega a contribuição dos 2 processos, 68 graus, e é isso. Então, o processo é muito simples, basta isso.
Uma vez esse processo que a gente chama mostura, né, que é transformar o grão no mosto. A gente entra numa próxima fase que a gente chama de fervura. E aí, vale a pena também falar sobre um pouco de história, né? Conta as boas línguas, né? Que na época da Idade Média tinha uma coisa chamada cólera, a pessoa morria se não bebia água potável, né? E a cerveja, ela contribuiu para estarmos vivos hoje, né? Que muitos lugares aí que não tinha água potável, né? A população aprendeu que, olha, se eu beber água do rio, eu morro. Se eu beber cerveja, eu vivo. Então, cerveja, vinho, todos esses processos fermentáveis, né? Principalmente a cerveja, porque uma das etapas da cerveja é a fervura, que hoje a gente aprendeu, né? Depois de Louis Pasteur, que tem micro-organismos e tal, e a gente tinha a prática de, mas não sabia por quê. Então, já sabia-se que o processo cervejeiro fazia bem, né? Mas não sabia que era a fervura que matava os patógenos da água, né? Então, assim, de novo a cerveja, né? E a história da humanidade aí tendo momentos aí emblemáticos. Mas fez o mosto, ferveu. Por que a gente ferve o mosto, gente? Para inocular, né? Matar todas as bactérias, todas as leveduras selvagens, né? A levedura é mais comum do que a gente imagina. O próprio ar nosso está cheio de levedura. Se quiser fazer um teste, basta deixar um pão no balcão da cozinha aí e ver o que acontece com ela, tá entendendo? Vai criar bolor. Bolor são fungos, né? Leveduras que estão no ambiente. Então, uma fruta que mofa, tudo isso, gente, está na nossa atmosfera. Então, o cervejeiro, ele ferve aquele mosto para matar todos esses outros micro-organismos, né? Existem em alguns lugares do mundo que chama farmhouse ales, ou as cervejas de fazenda, vamos falar assim, que aí, assim, são fermentações espontâneas, só que aí, hashtag, gente, assim, tem muita bactéria também que causa mal para a saúde. Então, se você vai fazer uma fermentação espontânea, saiba muito bem se aquela fermentação não tem nada que pode fazer mal para a sua saúde. Na dúvida, a gente ferve e a gente compra, né, o que a gente chama de levedura. Então, a gente falou até agora, uma etapa antes, né? Durante a fervura também, a gente coloca um outro elemento que é muito importante, está na cultura cervejeira, que é o lúpulo. Né? O Reginaldo já falou, né? Água, malte, lúpulo. Tem a levedura, né, que a gente veio conhecer depois de muito tempo, né? Mas a lei da pureza alemã, na época, o que a gente conhecia eram esses elementos mesmo, e é o que forma a cerveja. As cervejas antigas, cada um usava o que tinha, né? Então, a ideia do lúpulo é trazer um amargor para balancear o dulçor daquela água doce, né, que ele fez no mosto. Mas já se usou-se vários tipos de adjuntos para trazer esses sabores. E o que ficou mesmo, gente, como um legado, como a cerveja que ele conhece hoje, é o lúpulo, que ele traz, né, o amargor da cerveja, o aroma, toda a parte floral, todo aquele gosto, né, do amargorzinho da cerveja, vem dessa fruta, que não é nem uma vinha, é uma binha, né? Tem uma família botânica específica para falar dos... Não vou entrar, que aí de botânica não é minha praia, gente. Mas... grosso modo, é uma florzinha verde maravilhosa, né? Santa florzinha, né? Então, hoje até, gente, tem muita cultura de lúpulos já brasileiros, né? A gente está começando a desbravar na agricultura nossa, né? Os lúpulos nacionais com o terroir, né? Que chama aquele sabor do lúpulo brasileiro. Então, tem muita experiência já também. Muitos bons lúpulos, né? A gente vê que já tem aí toda uma tecnologia. Então, malte a gente tem no Brasil já, tem lúpulo no Brasil. Então, assim, a gente está... As indústrias aí que fazem leveduras, gente, a própria o FMG aqui tem um grupo muito bom aí de microbiologia, né, que tem essas culturas, né, de leveduras. Então, assim, tem muita tecnologia, gente, por trás de chegar lá no brew shop, simplesmente comprar, mas a gente aqui está fazer caseiro, né? Então a gente não vai maltear, a gente não vai plantar o malte, a gente não vai plantar o lúpulo, vai no brew shop, compra tudo, tem as caixinhas prontas da receita, ferveu o mosto, se adiciona o lúpulo lá, e aí você já tem o seu mosto devidamente
esterilizado, devidamente saborizado com lúpulo. Não vou entrar aqui nos méritos de proteína coagulada, tal. Aí tem o nível avançado aí sobre o que acontece com as proteínas, né? Também do amido lá, do que tem dentro do grão, né? O germe de trigo. Eu vou até adiantar uma pergunta aqui, André, porque a dinâmica da entrevista pede. É o seguinte, a água nós sabemos para que serve. Agora, o malte e o lúpulo, o quanto que cada um representa aí e contribui para o sabor, para a qualidade, enfim, para a percepção da apreciação da cerveja. Vamos lá. Aí eu vou... Quando a gente fala das cervejas, né, tipos de cervejas que existem, gente, assim, são muitas, né? Tem um guia que a gente chama BJCP, né? Que é um guia que para eu julgar, eu tenho que classificar e julgar iguais, né? Então, essa questão de dar nome a estilos de cerveja é uma coisa muito atual. No passado era tudo a cerveja da casa, a cerveja do local, né? Então, dar o nome, por que em Cologne é Kolsch, né? E Düsseldorf é Altbier? Isso aí foi uma classificação já moderna para dar nomes para todos os tipos de cerveja que existem, né? Então, o BJCP, tem outros guias também de classificação de estilos, eles classificam pelos N tipos de cerveja que tem. Tem até o que chama de tabela periódica da cerveja, né? Por lúpulo, por as mais amargas, as mais leves, as mais pesadas, as escuras, as cores mais de âmbar. Então, o malte ele traz o dulçor, o lúpulo ele traz o amargor. E o balanço entre se é mais forte, se é mais leve, se é mais doce, mais amarga, isso vai criando as N estilos de cerveja que a gente tem hoje. Então, às vezes você vai fazer em casa, o que é que você quer fazer? Não, eu quero fazer tal estilo. Você vai no guia, ele tem já as guias, né? Tanto de OG, entre tanto e tanto de OG, tanto de lúpulo, com lúpulos mais desse tipo, com lúpulos mais daquele, com maltes mais desse tipo. E aí você vai montando sua receita. Uma receita tipo, tá, gente? Aquela cervejinha que toma de dia a dia, levinha, tal. Tem um estilo muito... a gente fala de lager, mas lager era uma cerveja mais complexa. Então, para não complicar, vamos numa coisa que a gente chama de alezinha, ou cream ale, uma coisa mais leve. 4 quilos de malte, 10 gramas de lúpulo. Eu estou falando aqui de um lúpulo bem intenso, de alto alfa-ácido, que a gente chama, né? E aí você já tem sua receita. Com esses 4 quilos de malte, 10 quilos de lúpulo, você já faz uma sua cervejinha de boa aí. E um pacotinho de levedura. E aí, gente, assim, o mundo está aos pés de vocês. Vai lá no YouTube, como fazer cerveja. Você vai ver 500 mil vídeos, e aí 6 meses de diversão, mas no final do dia, gente, 4 kg de malte, 10 gramas de lúpulo e 10 gramas de levedura de cerveja, você já consegue sair fazendo, experimentando em casa. Muito simples. Tão simples quanto isso aí, gente. Opa, já vou começar minha produção caseira aqui, mas essa produção aí, ela vai ser manual, você já ensinou como é que faz. Mas eu sei que você tem um processo automatizado, você já falou aqui, já comentou, né? Eu queria saber assim, quais etapas do processo aí foram automatizadas e como que a automação entrou nesse processo, né? Que você ficou olhando o pessoal fazendo isso aí, já tomou a decisão lá de início de começar automatizado, aquele modo engenharia de olhar para um processo, né? Então explica um pouquinho para a gente como é que a automação do processo entrou aí. Em quais etapas? Bacana, assim. A gente falou aqui dos macro etapas da fabricação. Primeira etapa, da mostura e fervura. Você tem que controlar a temperatura de uma água. Então, a gente tem uma panela com uma resistência de fundo e ali você tem uma malha de controle, né? Você tem que ter um sensor, retroalimenta e você vai ligando e desligando a sua resistência para manter uma temperatura constante. Então, pode ser ou por esterese, faixas de temperaturas, ou um proporcional diferencial integrador, né? O PID. Então, aí você vai programar o sistema de controle para manter aquela temperatura. E uma outra etapa também crítica, né? É só isso, gente. Isso aí você vê que não tem
nada da NASA, né, para a gente fazer um processo mais simples e básico de cerveja caseira. E a última etapa, que é a etapa mais crítica, e aí vale ressaltar, tá, gente? Assim, a gente chama a parte quente e a parte fria da cerveja, né? Na parte quente, você pode fazer o erro que você quiser. E aí, gente, assim, minha primeira cerveja foi na minha terceira tentativa. As duas primeiras foi para o ralo. Esqueci de colocar um filtro, fiz uma coisa errada aqui e tal, não foi aproveitável. Então, se você fizer a primeira vez e já der certo, a gente já está melhor que 90% dos cervejeiros que começaram, né? E a parte quente, ela aceita muito desaforo. Então, era 65, errei. Foi para 70. Tudo bem. Era para ferver, aí eu fervi, transbordou, fez aquela... Tudo bem, não tem estresse. Uma vez que você esfria o mosto, aí é a fase mais crítica. Então, a última etapa do processo, e aí sim o controle tem que ser muito bom, é de temperatura de fermentação. Você pode usar uma geladeira, aí você pega a geladeira, coloca lá aquele balde, né, para fermentação, e aí você coloca lá um controlador de temperatura da geladeira. Normalmente é 18 graus a 20 graus, uma ale, 10 graus, 12 graus, uma lager. Então, a sua geladeira normal já tem um termostato lá que leva ela até 4 graus, 6 graus, variando de geladeira a geladeira. Se você colocar só esse controlador lá, você já consegue controlar. Então, OLX, geladeirazinha daquelas que estão dando aí de graça, aí você vai lá, também coloca um controlador de temperatura para fermentar. Então, gente, assim, é muito simples quando você vê no final do dia, né? O que é que eu preciso automatizar e controlar? É a temperatura de mostura e a temperatura de fermentação. É uma resistência, que eu controlo a temperatura de um líquido, e uma geladeira, que eu controlo a temperatura lá dentro daquele ambiente. Com essas dois controladores, gente, você consegue fazer cervejas premiadas, alta qualidade, sem deixar a desejar para nenhuma cerveja artesanal que você... Obviamente, né? Primeira tentativa, segunda... Na 10ª, você vai estar com uma cerveja padrão industrial, né? Cervejeiro, gente, não é para repetir receita. Cervejeiro caseiro é para cada cerveja ser única. Você nunca vai repetir aquela experiência, aquele sabor que você teve naquele lote. Aí é para os industriais, como o Reginaldo falou, lá em Joatuba, eles fazem a mesma cerveja, com o mesmo padrão de qualidade, todo dia, o dia todo, eternamente, enquanto tiver VA. O caseiro, gente, cada cerveja é uma experiência única. André, eu fiquei curioso aqui, porque a gente tem que a cerveja artesanal, ela tem suas características de uma produção muito mais simples, muito menos controle, e aí o meu pai, que é alguém que já trabalhou já 20 anos, né, dedicou sua vida na fabricação de cerveja industrial, a principal crítica que ele tem, ele fala o seguinte: olha, não se consegue controlar a qualidade do produto, você acabou de citar que cada cerveja é diferente, mas numa perspectiva assim, de preocupação com aquilo que está sendo consumido. A gente sabe que os subprodutos indesejados, né, chamados também de defeito, que acontece muito mais na cervejaria artesanal do que na cervejaria industrial, alguns deles geram efeitos colaterais também, pode gerar diarreia, dores de cabeça, etc. O que você consegue fazer do ponto de vista da automação? É uma curiosidade minha, para a gente tentar minimizar isso. Você consegue medir um pH, medir alguma variável que vai te dar alguma indicação, ou é alguma coisa mesmo pelo aroma, pela percepção do paladar? Me conta aí. Bacana, né? Assim, vamos dar uns 2 passos atrás e falar dos principais defeitos de uma cerveja, né? Assim, se feito de forma errada cada etapa desse, vai gerar defeitos no seu produto final. Tem alguns principais de acetil, que é um cheiro, um gosto de frutas verdes, né? Maçã verde. Então, normalmente a característica de fermentação que parou cedo demais, né? Você tem uma coisa chamada DMS, aí eu não vou saber os nomes exatos, depois vocês jogam no Google aí, mas DMS é um cheiro, e aí o legal é assim, que tudo isso aqui é sensitivo, né? Você cheira, você sente o gosto,
Mas tem uma correlação com o processo, que aí é o ponto que você trouxe, né? Então, falhas de processos levam para defeitos já conhecidos. Então, o DMS, assim como o diacetil é uma cerveja que fermentou mal, o DMS é uma cerveja que ferveu errado. Quando eu fervo, eu volatizo, né? A gente falou das proteínas, falou de vários. Além de inocular, esterilizar o fluido, ele também evapora alguns percussores de processos químicos na hora de fermentação que geram defeitos. O DMS ele é extraído na fervura. Então, peguei uma cerveja, para mim, e aí cada um sente um jeito diferente. Tem cheiro de repolho, ketchup. Para mim é cheiro de milho Jurema, aquele milhozinho de lata. Você abre, cheira lá. Aquilo para mim é DMS. Então, só peguei uma cerveja até hoje que eu cheirei e falei assim, milho Jurema. Já sei, o cara não ferveu. Teve alguma falha de processo aqui que trouxe isso aqui. Outra coisa também, que aí você trouxe alguns parâmetros mensuráveis, né? Quando você... Vou pegar um case aqui do software que a gente trabalha, que eu trabalho muito com o Brewsmith. O Brewsmith, ele te dá etapas de produção e medidas que você pode ir fazendo. Então, para chegar àquele produto final, quando eu termino a mostura, ele pergunta, olha, se você quiser medir aqui o pH do mosto que você acabou de sair, a densidade do seu mosto pré-lavagem, a densidade do seu mosto pós-lavagem, ele vai te dando indícios se o que você está fazendo está em linha, né, e vai chegar no final com o produto que você quer. Com a experiência, você vai ficando mais sensitivo. O cheiro, o gosto, você vai criando mais percepção quando o negócio vai errado. Mas meu início foi que nem você falou, eu media, era pH, era densidade de processo a processo, ficava com aquela provetinha. Hoje em dia, você bate o olho pela cor, pelo cheiro, você já sabe se... E aquele negócio, você começa a perceber também aquele negócio, gente, assim, e daí se sair 5 pontos de OG para mais ou para menos, né? O cara que é da indústria, que tem que fazer aquele padrão de qualidade, isso aí é questão de perder o lote. Para a gente caseiro, é o tchan a mais, né? Aquele momento do inesperado. Saiu um pouco mais eficiente do que eu estava prevendo. Vai ficar uma cerveja mais alcoólica, mais forte. Mas é tão pouco que não desbalanceia. Isso é legal também para a gente, pessoal, porque na indústria tem padrões muito rígidos de qualidade, né? Então, a sua produção ela tem que ser repetida, tem que ser, como é que eu posso dizer, todos esses parâmetros químicos, parâmetros de... E vou entrar mais, tá, Reginaldo? A gente entra na química da água, né? Seu pai deve ter visto a Antártica de tal lugar deve ser melhor que a Antártica de tal lugar, então a água... Exatamente, meu pai fala que a água do lugar muda o sabor da cerveja, né? Para quem conhece o suficiente para isso. E a água, gente, cervejeira, ela é 80% do nosso produto. Então, lá você tem 6 elementos químicos que você controla, que é cálcio, sódio, magnésio, sulfatos, cloretos e bicarbonatos. Então, eu quero fazer aquela água lá daquela fábrica lá do Ribeirão Preto, lá da Antártica. Hoje em dia, você tem uma tal de osmose reversa, você zera a sua água, foi o parâmetro químico da água que você quiser do mundo todo. Então, você consegue hoje até a água da localidade emular e fazer a água que você quiser. Mas você vê que, assim, tudo isso, gente, são padrões de refinamento, né? Você vai, digamos assim, aí já está no nível 10, nível 20 aí do seu processo cervejeiro. Mas para a indústria, gente, isso aí é o básico, né? Tem isso aí. E só pegando, como você falou, da dor de barriga, da dor de cabeça. Assim, gente, uma cerveja muito estragada e podre. Antes disso, só falar um último também, que a gente falou de química, né? Só para se falar dos efeitos colaterais, para não estragar. Tem também um defeito que a gente chama, que é a presença de cloro no processo cervejeiro. Agora me fugiu o nome do off-flavor que isso gera, mas é um cheiro que a gente chama de cheiro de esparadrapo. Então, se você pegar uma cerveja, cheirar, tiver um cheiro de esparadrapo, é porque o cara não tirou o cloro para fazer a cerveja. Então, e aí vem as gambiarras, né? Hoje em dia põe vitamina C. Descobriram que vitamina C oxida o cloro da água. Então, tem gente que põe filtro
filtro de carvão, tem gente que simplesmente tira da torneira, taca a vitamina C, grau alimentício, tira o cloro e chama clorofenol, o nome do defeito. Então, você vê o seguinte, né, que você pega o produto, cheira ele, prova ele, você consegue identificar em qual etapa do processo, qual é o defeito mais comum. Então, é o que eles chamam de troubleshoot. E aí, hashtag fica a dica, tá, gente? Troubleshooting você vai fazer para muita coisa na indústria também. Então, tem um manual que teste a pressão de tal sistema, veja se a válvula está acionando. Então, tem todo um passo a passo para identificar, mas com base em parâmetros, defeitos também. Então, a arte de você fazer uma análise de falha, um troubleshoot de um processo de produção, tem que a cerveja e a indústria, de novo, aí com habilidades similares, obviamente, cada qual no seu parâmetro. E aí, gente, pegando agora aquele lado ruim, né? Fiz tudo errado, bicho. Eu contaminei tudo, não esterilizei, fiz aqui do lado de um lixão aqui, pegou todas as bactérias, deixei de um dia para o outro, estava cheio de mosca. O cheiro, ele é um cheiro repugnante. Uma cerveja contaminada, você não é aquela cerveja que você tem, você cheira ela já te causa uma certa repulsa. Não está nesse nível. Assim, a gente não come comida estragada, a gente come só comida contaminada, né? Porque o estragado já bate o olho, já vê, já tem um instinto já de não beber. No pior dos casos, gente, que eu conheço assim, dor de barriga, dor de cabeça, uma ressaca maior no outro dia. Mas, assim, minha fala, ela entra em choque também com o que aconteceu lá na Baker, né? Então, a Baker não foi um defeito de fabricação de cerveja. Ali depois vocês pesquisem na internet as causas, tem a ver com o processo de resfriamento, tem a ver com alguns produtos, né, que não eram de grau alimentício, que causaram reações, de fato, que levaram a óbitos e sequelas graves. Mas o processo caseiro, gente, a gente não usa nenhum desses produtos químicos tóxicos. Então, é garantia de que, no máximo, você vai ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça. E aí fica a dica, tá, gente? Quem tem muita ressaca. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita ressaca. A idade chega para todo mundo, chegou para mim também. Curso de engenharia, eu acho que desgastou a ferramenta, né? E hoje já a gente sente o peso, né, desse consumo aí padrão estudante de engenharia, né? E o que é que acontece? O ciclo microbiológico da levedura é uma coisa linda de estudar também. Ela gera, né, tudo que a gente tem de bom na cerveja, mas ao processo dela, ela também gera um bocado de subproduto que não é tão bom. O acetaldeído que eu comentei, ele é um subproduto da fermentação da cerveja. A levedura, ela gera esses subprodutos. E qual a diferença aí, pessoal, do caseiro, do artesanal e do industrial? Normalmente, o caseiro e o artesanal, ele não tem aquele ciclo de produção em massa. A qualidade do produto, ele é um parâmetro, às vezes, mais importante para o processo do que o tempo de residência num fermentador. Então, se você deixar o ciclo completo da levedura, de fermentação alcoólica, e depois a própria levedura limpa, né, todos esses subprodutos dela. A própria acetaldeído, que é um subproduto, né, da levedura, ela tem um ciclo de eliminação. Então, o caseiro, o artesanal, nosso foco é a qualidade do produto. É ter uma cerveja que... E não é o caseiro, eu que sofro com ressaca, o acetaldeído, para mim, ele é o meu grande vilão. Então, eu dou o tempo natural da levedura. Então, quando você fecha esse ciclo inteiro, a cerveja sai. Mas é ínfimo. Mas cada pessoa tem um limiar de tolerância diferente. Então, a indústria ela pega aquela média, eu sei que 80% da população aqui não vai ter problema e é o meu produto. Para quem tem esse tipo de sensibilidade, aí você leva... Aí entra a cerveja artesanal, que a qualidade dela leva todos esses aspectos em consideração. Você tem um produto, obviamente, de melhor qualidade, né? Mas também com maior custo, porque todos esses tempos são custos de processo produtivo, né? Sim. Então, tudo indica que é verdade quando alguns consumidores de cerveja falam assim, olha, a cerveja da marca tal me dá dor de cabeça, ou seja,
tem o lastro aí na realidade, não é só uma cisma do consumidor, né? Dos subprodutos que você falou, o clorofenol é o que mais me chama a atenção normalmente, é que eu vejo com mais frequência, eu percebo, você cheira a cerveja, você degusta, você percebe que tem um gosto que está associado a cloro, né? É bastante evidente. Mas que normalmente dá para tomar, né? E os efeitos colaterais no organismo, pelo menos para mim até hoje, não foram muito severos, não. Dá para tomar. Já tomei uma cerveja uma vez, que o nome dela começava com O Segredo, eu não quero contar o nome todo não, que eu não sei. Isso aqui a gente tem 3 espectadores, mas de repente um desses 3 aí conhece a cerveja, então eu não quero denunciar. Mas ela começava com O Segredo do, e aí tinha o nome que terminava, né? E aí o cheiro era tão ruim. Eu tomei essa cerveja numa cidade do interior, numa viagem que a gente fez, né, em turma de amigos, em que a gente falava assim, nós temos que descobrir qual que é o segredo desse fabricante, né, porque a cerveja começava com esse nome, para nunca usar esse ingrediente, porque o cheiro estava muito ruim da cerveja, realmente não dava para tomar. Falando em ingredientes, meu pai conta uma história que há mais de 20 anos atrás, a Brahma, né, a cervejaria Brahma, na época, que hoje é Ambev, em Joatuba, permitiu que fornecedores de cebola, não para o processo de cervejaria, pesassem os seus caminhões dentro da Brahma. Então entrava ali o caminhão de cebola, a população via e criou-se um mito de que a Brahma usava cebola para fazer cerveja, que na verdade, posso confirmar, a partir da confiança nas palavras do meu pai, né, que absolutamente é um mito. Mas tem aí polêmica sobre outros ingredientes, Leandro, no radar? Conta aí pra gente. Não, pois é, eu já vi muita gente comentando também que eu queria saber, tirar essa dúvida aqui, né? A gente já falou de cheiro de esparadrapo, a gente já falou de cheiro de milho, né? Milho Jurema. Eu queria falar exatamente do milho. Muita gente fala que algumas cervejas têm milho na composição, né? E esse milho, ele na verdade, ele é um problema para aquele sabor da cerveja, para a complexidade, ou ela é uma solução para deixar uma cerveja um pouco mais leve, mais tropical? Como é que é isso aqui? Hora das polêmicas, né? Agora a gente vamos causar na internet aí. Isso aí grupo de cervejeiro, vai discussão para 3 semanas aí sobre o tema. Só queria fazer um adendo, vou responder essa questão, né, mas sobre aquela questão do Reginaldo, sobre a cerveja do segredo, tá, Reginaldo? Agora eu vou fazer uma defesa dos produtores aqui. Por quê? O produtor só controla até a cerveja sair da sua fábrica. Da fábrica até o consumidor é uma terra desconhecida, e às vezes cervejas muito boas saem da fábrica, mas elas sofrem no processo de logística. Então, se já tinha ali uma cerveja principalmente as cervejas não pasteurizadas, as cervejas artesanais, a cerveja que tem a levedura, ela está viva ali, né? Então, a gente chama da logística em cadeia fria. Então, a melhor hora de você experimentar a cerveja, gente, é quando ela sai do fermentador. Então, uma vez que ela sai, e aí você vai num boteco, tem aquela maquininha lá de chopp, né? Infelizmente, tem muito dono de estabelecimento que não faz a devida limpeza e manutenção do sistema de servir cerveja. Então, cerveja muito ácida, cerveja, muitas vezes, é ácido lático gerado pela espiral, pela forma como ele é armazenado no ponto de venda. Então, essa cerveja aí, Reginaldo, depois descobre onde é fabricado, vai na fábrica. E aí talvez ele se redima aí, você tira essa... Aí você vai xingar não o produtor, mas o cara que te vendeu, que deve ter deixado no sol, na chuva. É uma excelente defesa da sua parte aí, e eu concordo, assim, me faz lembrar, dentre os amigos que eu tenho que são fabricantes de cerveja, teve um deles que uma vez mandou para um festival, eu não me lembro agora o nome dos festivais que estabelecem competição entre cervejeiros artesanais no Brasil, e ele mandou a cerveja e ele foi lá participar do evento, né, algum dos dias do evento. Ele me disse que no encerramento ele poderia degustar lá um número de cervejas, lá é como se tivesse fichinhas para degustar lá de um balcão enorme, ele poderia escolher lá. E dentre as fichas que ele tinha, 2, 3, 5, não tenho certeza, ele escolheu uma a dele mesmo, porque ele queria saber o que o pessoal que julgou a cerveja dele, né, bebeu de fato. E ele falou que foi uma decepção enorme, né, porque ele percebeu que o processo logístico, ou seja, de sair daqui da cidade até chegar no outro estado onde tinha acontecido o evento,
a cerveja dele perdeu muita qualidade, né? Eu lembro até na época de falar com ele, não se desencoraje, né? As competições que você perdeu, ninguém vai saber. As pessoas vão valorizar, são as que você ganhou. E de lá para cá, ele realmente já ganhou 2 vezes e aprendeu mesmo não só melhorar as receitas, o processo de fabricação, mas como também a logística. Então, seu comentário é super pertinente e cabe uma segunda chance. Até porque o local onde eu tomei essa cerveja, ele se gabava por ter mais de 400 rótulos, mas será que como é que você controla ali a data de validade desses 400? Enfim, é bastante importante isso também. E aí, antes de entrar na polêmica, né, que todo mundo está ansioso para falar do milho, eu vou fazer só mais também um complemento aí, Reginaldo. A cena cervejeira de Betim, de produção local, é extraordinária, gente. Assim, cervejarias altamente premiadas, né? Não vou citar nome aqui, mas hashtag patrocina nós aí, que a gente... mas aí, assim, tem muitas cervejarias em Betim, assim, e o segredo de tomar cerveja boa é beber local, né? Conheça a sua cervejaria local, vá lá, você falou já do seu colega, o Barba lá. Então, assim, vamos falar dos nomes aqui. O próprio Jairos também é um que tem uma produção extraordinária, né? É produção cigana hoje, mas não sei se já migrou. Tem a Mag Beer aí também. Então, conheço assim, todos esses você citando. O Jairos é do Danilo, Mag Beer é do Matheus, que é tio do Thiago também, então tem uma rede aí de fabricantes. Então, gente, assim, sem gastar muito, cerveja de altíssima qualidade, fresca, que passa por esse devido processo de produção e logística cadeia fria. Então, quem não teve a chance ainda de experimentar, às vezes procura aí qual a cervejaria mais próxima de onde você mora. Bate na porta dessa cervejaria. Faça amizade com o seu cervejeiro local e nunca mais você vai beber cerveja ruim, né? Então, entra para a comunidade muito legal, interage super bem. A gente adora, né, receber, conversar sobre cerveja. Você vê que tá assim, então, há quanto tempo aqui e ver como é legal, né, o assunto. Sem mais delongas, vamos entrar na provocação do Leandro aí, né? Vamos falar de milho, né? A discussão de milho no processo cervejeiro, a gente entra numa categoria de produtos que a gente chama de adjuntos, né? Tudo que não é malte, lúpulo, levedura, a gente chama de adjunto, né? Adjuntos podem ser diversos. Açúcar é um adjunto, milho é um adjunto, arroz é um adjunto, hashtag muito a ver com as histórias das cervejarias locais. A Budweiser, né, que é uma cerveja famosa aí, ela é famosa por usar arroz como principal adjunto, né, além do malte. Então, é característica da produção dela. O milho, né, ele vem, né, de uma... Só abrir um parênteses aqui também, né, falar um pouco de história também, né. Antes mesmo de ter a cerveja de malte, né, que está acostumado de cevada, aqui nas Américas, né, a gente tinha cerveja de milho, né, que tem umas... Você procurar na internet, você vai ver aquelas lendas do pessoal que mastigava o milho, cuspia naqueles potes comunitários, e aquilo era um tipo de fermentado, né, à base de grãos, né, que era, tipo assim, uma cerveja genuinamente americana, né, das Américas, né? Os povos originários nossos tinha muito. Tem similares também com mandioca, né? Então, tem cervejas com base de amido de mandioca também, que aí já mais no Brasil aqui, né? A milho era muito os povos, assim, né? Nunca sei se é asteca, inca, aí foge um pouco da minha área de domínio, mas aquele povo mais que era da região espanhola, né? Tinha essa cerveja à base de milho. O povo amazônico, né, tem lá um legado de uma cerveja à base de mandioca. Então, assim, qualquer amido que vira um açúcar fermentável, a própria fermentação natural transforma aquilo numa bebida alcoólica que cada povo tem a sua. O milho, então, gente, ele é um ingrediente fermentável, né? E tem duas visões de a gente olhar o milho. Tem que olhar o milho como um ingrediente ou como um fator de economia e redução de custos do processo produtivo.
Então, tem estilos, né? O principal dele é o cream ale, é um estilo americano, né? Clássico americano, que ele considera o milho como um produto. E qual a função do milho? Ele é um adjunto que melhora a fermentabilidade do mosto, né? Então, ele cria um açúcar mais fermentável. Então, você faz uma cerveja mais leve, né? Aquela cervejinha de tempo quente, aquela que desce, assim, que você bebe, pode beber 1 litro e não sente. Normalmente são cervejas mais leves. E o milho contribui para isso. Então, tem alguns autores, né, que falam de receita, tem vários livros que falam de receita, como fazer receita cervejeira em casa. Ele fala o seguinte, né, se você não sabe para que você está adicionando um ingrediente, não adiciona. Então, muitos estilos de cerveja usam adjuntos como parte do ingrediente, e alguns, vou dizer que são estrelas da cerveja. Aí vamos entrar um pouco das grandes escolas cervejeiras mundiais. Você tem a inglesa, a alemã, a americana. Tem uma escola que eu sou fã, que é a escola belga. A escola belga é aquela escola dos mosteiros, tal. E o que eu acho muito legal da escola belga é o adjunto como estrela também do produto. Então, tem estilos feitos a Witbier, né? Tem estilos feitos a Triple, que ele vai... semente de coentro, raspas de laranja, açúcar que chama candy sugar, que é um açúcar invertido caramelado. Então, ele experimenta com vários desses adjuntos e é característica da escola cervejeira belga. Então, milho, puro malte, tem tudo a ver com o estilo de cerveja que você quer beber. Na indústria nossa, gente, aí vem o outro lado da história, né? Também o milho, ele é um açúcar fermentável com um custo mais barato do que a cevada. Opa, então, aí juntou o útil ao agradável, né? E aí vem as polêmicas, né? Quando eu entro na polêmica do milho, a cevada, tal, é quando a gente tem uma cerveja que, pelo estilo clássico dela, deveria ser puro malte, e a gente começa a adicionar itens que, por questão econômica, questão de produção e custo de produção, a gente busca mais esses aspectos econômicos do que a qualidade do produto. E aí é onde nasce o dilema. Tá certo, tá errado? Não tem certo e errado, gente. A prova é o seu paladar e seu bolso. Então, assim, hoje, o mundo ele ainda é 90% da que chama cervejarias grandes, né? E tudo bem, tem espaço para todo mundo. Então, não tem certo e errado, é o seu gosto, o seu bolso que vai decidir o que é que você vai beber, né? Aí entrou na polêmica e saiu ileso, né, Leandro? Ele saiu ileso, rapaz, e fechou com um dilema que todo mundo passa por ele, né? O paladar e o bolso, né? A gente tá sempre nesse meio aí, tentando equilibrar essas duas coisas. André, agora nessa parte do programa, a gente vai inverter as cadeiras aqui, você pode sentar do lado de cá como entrevistador, e a gente quer que você pergunte para a academia, você como alguém que está aí no mercado e na produção também caseira, como um curioso, está no seu hobby, está na sua profissão, a engenharia, a gente pede ao convidado para fazer uma pergunta direcionada para a academia, para o IFMG. André, pergunte ao IFMG. Vamos lá, vamos falar um pouco dos dilemas que a gente tem hoje com os nossos profissionais, né? Principalmente a formação deles, né? Tem um patamar básico, acho que não é esse o caso do aluno do Instituto Federal, já vem com a base muito sólida, mas a gente discute muito aquela questão dos fundamentos e as aplicações, né? As habilidades, tipo solução de problemas, inovação, e os fundamentos mesmo da técnica, né? Que a base de elétrica, a base de cálculo, a base de física. Então, eu queria saber como é que vocês equilibram, né, essas duas aspectos, né, da formação do profissional, seja técnico, seja engenheiro. Como é que você equilibra essas duas dimensões aí dentro do Instituto Federal? Opa, essa pergunta foi grande, hein? Essa pergunta foi grande. É uma excelente pergunta. Essa pergunta fica na cabeça da gente o tempo todo na hora de fazer um plano de disciplina, um plano do curso, quando a gente está discutindo o planejamento.
Porque eu sou daqueles assim que acha que para você conseguir inovar melhor e trazer uma novidade melhor, você tem que estar com a base bem fundamentada. É claro que a gente não pode ficar só ali na base, né? Se a gente ficar só ali na base, a gente também não consegue enxergar as fantásticas aplicações que tem naquela base, né? Deixar para o aluno aquela tarefa de olhar para uma equação diferencial e enxergar aquilo na vida é muito dura essa tarefa, né? Apesar que ela está mesmo, né? O processo de produção tem uma dinâmica, etc., que pode ser descrito por uma equação, etc., mas a gente tenta trazer isso para o curso. Eu acho que é esse balanço mesmo que a gente tenta fazer com. A gente discute isso o tempo todo, né? O quanto que a gente vai ponderar entre disciplinas de base e disciplinas práticas e tentar levar isso também a projetos, né? Levar a projetos assim mais práticos. Um exemplo é o trabalho de conclusão de curso, mas essa é uma pergunta que eu diria que está em aberto ainda. Eu acho que tem muita gente experimentando um monte de coisas diferentes, né? Por aí, e a gente vai tentando pincelar umas boas experiências por aqui e ali e tentar colocar. Mas um ponto que eu não quero fugir da pergunta, né, é esse. Eu acho que a gente não pode abandonar a base. Eu sou daqueles que acreditam que a gente não pode abandonar a base. Chega um momento da vida, né, que você começa a perceber que as ferramentas que o pessoal usa em vários contextos diferentes são as mesmas, né? O pessoal vê álgebra linear lá no início do curso, aquele troço maçante, mas aí depois o cara vai estudar robótica, tem álgebra linear. O cara vai estudar inteligência artificial, tem álgebra linear pra caramba no negócio. Você vai estudar, sei lá, ajustar uma função, uma modelagem de processo, tem álgebra linear pra caramba, né? Você começa a fazer controle multivariado, tem álgebra linear pra caramba, né? Então, assim, se a gente abandona isso, abandona o tronco aqui, a gente está abrindo mão de um monte de galinho, né? Pode ser que o aluno não vá para um galinho desse específico, né? Mas a gente precisa dar essa fundamentação teórica aqui, fundamentação de base aqui, porque senão na hora de buscar um conteúdo na internet, ele vai ficar superficial demais. O problema vai mudar de maçã para laranja e a pessoa fica perdida, né? Putz, eu sabia essa só com laranjas, né? Vai virar o Chaves lá. Então, eu acho que não, principalmente a faculdade, a universidade, ela não pode perder essa base, mas também a gente, assim, eu enxergo esse papel, né? Eu quero ouvir o Reginaldo também, mas a gente também tem que dar uma aplicação prática para esses negócios. Tem que dar essa aplicação até para possibilitar identificar mais casos de uso. O que você acha, Reginaldo? Bom, minha resposta vai mais ou menos na linha do Leandro, né? Basicamente, eu vejo um curso de engenharia hoje, e nós dois, né, Leandro e eu, coordenamos os cursos de engenharia, o curso de engenharia de controle de automação do Campus Betim aí, cada um por mais de 2 anos, então, falar juntos nós temos 5 anos aí, ou um pouco mais do que isso de coordenação. Não, eu coordenei lá atrás, 2015, 2016, então nós temos 7 anos aí juntos, né? E a percepção que a gente tem é que à medida que o mundo vai avançando, o curso precisa avançar junto. As demandas da sociedade vão mudando, a própria pandemia foi alguma coisa que trouxe uma nova forma de estudar, uma nova forma de interagir, né? Do professor com o estudante, do estudante com as informações. Então, como essa dinâmica acontece, a gente também precisa revisar os nossos projetos pedagógicos periodicamente. Fizemos isso aí agora ao longo do último ano, né? Não só por uma percepção de demanda do mundo do trabalho, mas também por requisitos legais, né? Que foram as novas diretrizes nacionais curriculares para os cursos de engenharia e a curricularização da extensão, que trouxe uma pegada social, uma pegada de poder devolver uma parte desse conhecimento para a sociedade também, aquilo que o estudante aprende dentro do curso. Mas assim, sem fugir da pergunta, né, e tentando trazer uma resposta que seja mais objetiva dentro dessa seara que é muito grande, o que a gente faz é dosar muito bem para que os conhecimentos básicos, eu estou falando da matemática, da física, né, estejam ali no currículo para estabelecerem modelos mentais que são usados depois, né? A gente já até comentou isso em algum outro episódio do podcast, né? Quer dizer, alguma vez o André Bacelar fez uma integral tripla depois que ele se formou,
é bem possível até que não, né? Dentro da prática profissional. Mas o fato de ter aprendido todo aquele conjunto de ferramentas, né? Matemáticas e dentre outras áreas do conhecimento, né? Traz ao engenheiro essa capacidade de resolver problema. Depois nós temos uma preocupação hoje que não havia tão grande, pelo menos num passado não tão distante, que é com o desenvolvimento de soft skills, né? Assim, que o cara sabe para além da área técnica específica, né? Ele vai trabalhar com pessoas, ele não vai trabalhar só com máquinas. Então, a gente tem essa preocupação também de ter um conteúdo ali que corresponda a uma carga horária humana dentro de uma formação que é predominantemente técnica. E, é claro, as partes técnicas de conhecimento específico, a gente tem que reformular isso a cada tempo. Quer dizer, a gente não ouvia falar, quer dizer, não existia o termo indústria 4.0. A partir do momento que existe, a gente precisa se adequar. Novas tecnologias de geração, né? A partir de energia alternativa. Isso não existia no Brasil. De 10 anos para trás, você não conhecia o que era fotovoltaica, por exemplo. Hoje nós temos sistemas fotovoltaicos como cadeira optativa dentro do nosso curso de Engenharia de Controle e Automação para arejar, para trazer aí uma atualização do currículo de área específica. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso. É cuidar da base, dos soft skills e da área técnica, sempre reformulando e atualizando para ter um currículo que vai em linha com as necessidades do mundo do trabalho. Valeu. E agora nós vamos para o quadro. Agora é a gente que vai botar o André na parede. Ô, André, essa não vale falar os dois ou nenhum, é um ou outro. Perguntas rápidas, André. Cerveja, Lager ou Ale? Lager. Estou na fase Lager da vida. E duplo malte ou dry hopping? Dry hopping, sempre na veia. Hopper, cheirinho do lúpulo ali para perfumar a bebida, né? Fiz hoje o dry hopping que eu estou fermentando agora. Eu já coloquei lá um pacote inteiro de lúpulo de dry hopping. Vai ficar top a próxima. Muito bem, vou atualizar o endereço no chat ali daqui a pouco, viu, Leandro? Boa ideia, boa ideia. E para tomar essa cerveja aí, qual que é o melhor? Na torneira ou na garrafa? No copo, né? Ambas indo para o copo, tá ótimo. Isso aqui foi pergunta do Reginaldo. Ultimamente ele está tomando cerveja só na torneira agora, né, Gil? Na verdade, no final das contas, é do copo para a boca, mas eu tenho uma percepção da cerveja na torneira como sendo uma cerveja que parece que está mais fresca, né? Assim, um frescor ali que eu não encontro na garrafa. Pode ser uma percepção assim, psicológica, mas eu tenho essa percepção. Mas não é não. Assim, a industrial, a torneira, ela vem muito mais fresca do que a de garrafa, né? Até pela logística e tudo mais. Então, a torneira, né, é garantia de frescor, né? Então, brincadeiras à parte do copo, a torneira, frescor, ela é sempre a melhor. Olha, então tem a ver com o que a gente falou anteriormente na questão da logística, né? E uma boa coisa que Pernambuco tem, mas Minas não tem. Essa aí na praia. E o que Minas tem e lá em Pernambuco não tem? Ai, meu Deus. Essa é difícil. É tanta coisa boa aqui que tem em Minas. Vou falar da comida mineira, né? O meu shape já me denuncia aqui, virei fã da culinária mineira. Eu responderia torresmo, viu? Eu não sei se tem em Pernambuco. Eu estive em Pernambuco uma semana em toda a minha vida, mas não achei torresmo lá, não. Isso aí, de fato. E é náutico ou esporte, André? Nenhum dos dois. Santa Cruz, graças a Deus. Olha só. Olha só. Ainda existe, gente. Não morreu, não. Calma, ainda existe, tá na série D dado, mas tá lá, firme e forte, brigando aí para jogar futebol. Eu acho que isso aí nós podemos contar como gafe dos elaboradores aqui da pauta, viu? Porque realmente... Isso é provocação, isso aí é uma ferida, mas a gente está acostumado. E um profissional, para fechar, um profissional que te inspira e por quê? Vou falar do Nikola Tesla, né? Não o Elon Musk, né, que está lá com o carro Tesla, mas o Nikola Tesla lá
da corrente alternada, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a vida dele, tem vários filmes muito bons. A Guerra das Correntes, se não me engano, é um período muito legal para o engenheiro eletricista, né? Ele é a era de ouro, né, da engenharia elétrica e ele foi uma pessoa que mudou o mundo, né? E de uma origem humilde, simples, chegou nos Estados Unidos sem nada e deixou um legado aí que até hoje a gente conhece o nome dele, usa, né, todo dia o que ele inventou e deu para a humanidade, né? Muito legal, muito legal. Inclusive, o Reginaldo tem um projeto aí, né, de construir uma bobina de Tesla. Dentre os vários legados aí. Né? É um projeto do aluno nosso, uma bobina de Tesla duplamente ressonante, controlada por inversor de frequência, e já está pronto. Isso emite aqueles raios lá, daqueles filmes da década de 80, toca a música, tá bem interessante. Na semana de Ciência e Tecnologia, o Rian deve apresentar esse trabalho, quem sabe o André também consegue dar uma ida no campus para ver esse projeto, ficou muito legal, méritos totais do estudante. Estou com a palavra, vou me despedir daqui, agradecer o André mais uma vez, uma conversa leve, num assunto super interessante para muita gente, né? Alinhado totalmente com a engenharia, com a automação de processos, né? Então agradeço muito ao André. O Leandro vai encerrar, mas eu fico por aqui já. E muito obrigado a todos que assistiram mais uma vez o Praticar Conecta. Muito obrigado, André, pela entrevista. Foi ótimo o papo aqui. Obrigado para você que nos assiste ou nos ouve. E até a próxima. Vamos pegar nosso copo aqui e brindar essa despedida aí, né? Obrigado, pessoal. Com água, por hoje com água. Com água.